a Deus. Oh yeah, minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah, minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. Rendiremos o teu nome, ó Pai, não há Deus tão grande como tu. Serviremos só o Mestre, nos rendemos somente a ti, nos rendemos somente a ti. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah, minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. Bendiremos o teu nome, ó Pai, não há Deus tão grande como tu. Serviremos só o Mestre, nos rendemos somente a ti, nos rendemos somente a ti. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah, minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor, 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 para o seu louvor. Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui nessa manhã de domingo e hoje estamos num domingo especial, que é o encerramento do nosso Congresso da Família, não é? Então nós temos estado juntos desde a sexta-feira à noite até aqui, pensando nesse tema muito interessante que é o que na verdade nós estamos vivendo nos últimos meses. Estamos conectados em casa, não é isso? Por isso esse foi escolhido como tema desse nosso congresso e nós temos falado sobre isso. Então, neste final de semana, temos também pensado na nossa divisa, que se você se lembra bem, se você não lembra, vai lembrar agora. Nós vamos ler juntos aqui na tela, que foi em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, nesses últimos dois cultos de sexta e de sábado, nós estivemos aqui, nós tivemos a oportunidade de louvar a Deus, de ouvir mensagens enriquecedoras para nós. Lembrando aqui com você, na sexta-feira foi o pastor João Luiz, que nos falou, nos enviou uma mensagem. Ele está lá em Portugal, no ministério lá, e mesmo de lá ele teve esse cuidado de enviar para nós essa mensagem que com certeza, se você não assistiu, eu te aconselho a assistir, porque com certeza vai enriquecer muito a sua vida, a vida da sua família, a forma como nós nos relacionamos no dia a dia.
nesse mesmo dia, na mesma noite de sexta-feira, nós fomos inspirados também por uma música lindíssima cantada pela Dani. A Dani é ministra de música ali na igreja de Vila Valqueire, e ela e sua família então cantaram essa música linda também, que nos leva a louvar, a adorar, a exaltar o nome do nosso Deus. Tivemos cânticos também com o pessoal do Ministério de Louvor da nossa igreja, tanto na sexta quanto no sábado, e hoje também. Felizmente nós conseguimos participar mais ativamente com vocês também dos cultos. As famílias nos finais dos cultos também. Eu tenho certeza que tem sido muito agradável para quem tem participado. Ontem à noite quem falou para a gente foi o pastor Paulo Moncalvo, que é aqui do Espírito Santo, também enviou uma mensagem maravilhosa para nós. Também te sugiro que, se você não assistiu ao culto de ontem, vai depois lá no nosso canal no YouTube e assiste, porque com certeza você vai receber mensagem boa, vai ter a oportunidade de louvar a Deus. Também tivemos momentos de louvor, de adoração com o pessoal da nossa igreja, com 2 ministros de música lá da igreja da primeira de Goiânia, o Marcos e a Ana. Eles também participaram cantando, fizeram o duo piano e voz, e cantaram uma música muito linda que fala da cruz, que é a nossa esperança, onde a nossa esperança viva está, na cruz de Cristo. Se não assistiu, mais uma vez eu te digo, te aconselho, vai lá e assiste, porque vale a pena. Hoje nós vamos ter muita coisa boa também. Já tivemos essa música inicial, Minha Casa e Eu, que é a música tema do nosso congresso. Acho que já deu para você aprender, com certeza, não é isso? E daqui para frente nós vamos ainda ter mais inspiração musical, vamos ter leituras, vamos ter uma mensagem bíblica daqui a pouco também. Então eu quero te convidar a ler comigo uma passagem que está lá no Salmo 47. Vamos ler juntos aí na tela. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. E aí eu te convido a louvar, adorar, exaltar, aclamar ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra, cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Deus.
ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, aplanga ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Maravilhoso louvar ao nosso Deus, não é? E nós vamos continuar louvando. Agora nós vamos receber uma família que é daqui da Igreja da Penha, aqui no Rio mesmo. A Raquel é ministra de música lá, e ela e a família dela gravaram também um cântico lindíssimo para participar conosco do nosso culto nesta manhã. Então eu vou te convidar a adorar conosco, a prestar atenção na letra que fala do nome de Jesus, quão maravilhoso é o nome do nosso Deus, quão poderoso é o nome do nosso Deus. Não é isso? Vamos então adorá-lo, vamos louvá-lo junto com essa família. Início és a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste
nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Queridos irmãos, muito bom dia. Saúde e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Estamos no terceiro dia do nosso Congresso de Família online, conectados em casa. Diante do cenário de pandemia que vivemos há mais de 70 dias, estamos reunidos em nossos lares e nesses 3 dias o Senhor nos conectou através da tecnologia para que juntos refletíssemos sobre o ambiente familiar que estamos vivendo, os relacionamentos, os distanciamentos também, e procuramos da melhor forma possível trazer excelentes reflexões nesses dias, assim como louvores, hinos e canções que retratam a nossa fé e nos conduzem em esperança diante dos desafios atuais. No dia de hoje, você vai ouvir o pastor Valdo Fonseca, pastorzão. Quem conhece ele sabe que ele é um cara servo de Deus e nos últimos anos está servindo o Senhor lá no Sul e junto com a sua família tem abençoado muita gente lá e aqui no Rio de Janeiro abençoou muitos de nós, como pastor da igreja local e também como mentor, de pastores mais jovens. E diante disso, nós teremos a alegria de ouvi-lo e eu tenho certeza absoluta que você será abençoado pela vida dele no dia de hoje. Aproveite esse tempo de reflexão, anote o que tem que ser anotado e daqui a pouquinho eu volto para nós encerrarmos o congresso deste fim de semana. Deus abençoe vocês. Prezados irmãos da Igreja Batista de Cascadura, que alegria poder estar com vocês, participando das atividades deste mês da família. Pastor Marcos Coelho, meu abraço para o irmão. Já faz algum tempo que eu não o vejo, pastor Marcos, mas um grande abraço daqui de Curitiba para você. Nessa igreja, meus irmãos, eu tenho muitos amigos, Tenho amigos de infância, então, como o irmão Osés Veloso, Crescemos juntos na Igreja Batista de Cordovil, e outros amigos que foram minhas ovelhas também, como a Rose, o Gessimar, que nós chamamos carinhosamente de Ninho, estão aí nessa igreja, tenho certeza que será bênção aí, a irmã Miriam Veloso também. Então, uma alegria poder estar com vocês, trazendo a palavra do Senhor nesse momento. Eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, uma palavra que eu já compartilhei também com a minha igreja nas atividades do mês da família. E eu quero usar o mesmo
o mesmo tema que eu estou usando também na minha igreja, que é superando desafios em família. E este é um tempo que nós estamos vivendo, um tempo completamente atípico, que nós temos que vencer muitos desafios em família. E eu quero então ler com vocês primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 9. O que está acontecendo? Enquanto vocês estão abrindo, procurando aí ou acessando, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, o que está acontecendo aqui? Elias, não é? É o homem que foi levantado por Deus para denunciar o pecado de Acabe e da sua esposa, a idolatria em Israel. E também, então agora, ele comparece diante do rei, e ele então vai fazer aquela palavra profética, queria que ficaria um tempo sem chover, porque Acabe e Israel estavam muito voltados para Baal, que eles acreditavam que era o Deus que controlava o clima, a chuva, não é? E Elias, com essa palavra profética, vai provar para eles que quem controla essas coisas é o Deus verdadeiro e não o falso Deus Baal. Então o que acontece? Ele dá essa palavra profética, 3 anos e meio sem chuva, então Deus cuida de Elias, leva Elias lá para Querite, não é? E Elias fica ali em Querite, onde ainda havia um riacho, e ali o que acontecia? Os corvos alimentavam Elias. Os corvos é que traziam comida para Elias. Agora, o interessante nisso tudo, meus irmãos, é que esses animais, eles são os mais egoístas que existem. A maioria dos animais, a grande maioria dos animais, na dificuldade, na falta, eles priorizam alimentar os filhotes. O corvo não. Farinha é pouco, meu pirão primeiro. E eles então acabam servindo Elias. Deus usa esses animais para trazer comida para Elias. É uma forma sobrenatural do Deus provedor socorrer o seu servo. Então agora, a partir do versículo 9, o que acontece? O riacho de Querite seca. Aí Deus vai dizer o seguinte para Elias, a partir do versículo 9: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ele ia indo buscar a água, ele gritou: por favor, traga também para mim um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor o teu Deus, ela respondeu, não tenho nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu te disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não secou, não se acabou, na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida a Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste lembrar-me o meu pecado e matar meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também essa desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus,
faze voltar a vida a esse menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias o levou para baixo, entregou a sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Vamos orar? Senhor Deus e nosso Pai, abençoe agora a transmissão da tua palavra, que encontre, Senhor, corações acolhedores e que a tua palavra, Senhor, possa neste momento alcançar muitas vidas. E que neste momento, Senhor, essa palavra possa encontrar corações que sejam como solos férteis, que a semente caia, que germine e dê muitos frutos. Em nome de Jesus. Amém. Como é bom nós podermos falar de família. Parabéns à igreja por investir na família. Deus sempre contou com famílias e sempre Deus vai contar com a família para cumprir os seus propósitos. Deus ama a família. A família não foi um projeto humano. A família não surgiu como evolução da história, nem foi uma questão filosófica, nem foi uma questão da economia, nem foi uma questão de Estado. A família é uma instituição divina. Foi Deus quem a instituiu antes de instituir qualquer outra coisa. Então, vamos continuar lutando pela família. Cada igreja tem que ser uma agência de Deus lutando a favor da família. Esse texto nos ensina que é possível ter fé em Deus nos momentos mais difíceis da vida. E eu tenho certeza que muitas famílias que me ouvem nesse momento estão passando por momentos difíceis. A história do profeta Elias e dessa viúva revela que Deus se faz presente para nos ajudar nas situações de angústias das piores possíveis. Essa viúva não tinha marido para prover o sustento da família, era uma viúva naquele contexto. Então, se hoje em dia é complicado, naquele contexto era muito difícil. Para piorar a situação, enfrenta uma seca de 3 anos e meio. Nós aqui no sul do Brasil estamos vivendo um tempo de estiagem. Aqui no Paraná, nossos reservatórios de água estão quase que secos. E nós estamos clamando a Deus. Essa noite caiu um pouco de chuva aqui, mas nós precisamos de muito mais. Então, você também quero pedir aí à Igreja Batista de Cascadura, por favor, irmãos, orem pelo sul do Brasil. Estamos vivendo uma estiagem, eu creio que há mais de 20 anos não tinha aqui no sul do Brasil uma estiagem como essa. Então, orem por nós. E aqui essa família do texto está enfrentando um período de estiagem, 3 anos e meio sem chuva. Aquela mulher estava sem esperança. Quando Elias pede para ela providenciar alguma coisa, ela disse: como é que eu vou fazer? Eu não tenho mais nada. Eu vou pegar aqui um crevetinho, vou fazer uma comidazinha aqui para mim e para o meu filho, e depois a gente só vai morrer, não tem esperança nenhuma para nós. E é o que acontece, que Elias, presente ali, Deus usa Elias, e quando ela achou que estava indo tudo muito bem, que as suas necessidades materiais estavam supridas, o que acontece? Morre o filho. Olha que situação. Então, Deus usa então uma situação como essa, Deus usa Elias para socorrer aquela família. Não é? Aquele lugar onde essa viúva vivia, eles adoravam a Baal. E o que acontece nesse momento da vida dela? O Deus dela foi impotente, porque só há um Deus que pode nos socorrer nos momentos de dificuldade, no momento de sofrimento, de dor. É o verdadeiro Deus. É o Deus da Bíblia, Senhor dos céus e da terra, o soberano Senhor do universo. E aí, meus irmãos, como é que essa família superou tantos desafios? Como é que essa família pôde experimentar e vencer alguns desafios? Pôde contar com Deus provedor. Eu tenho dito para a minha igreja que a gente precisa resgatar, restaurar algumas qualidades de Deus que a gente às vezes esquece. E uma das qualidades do nosso Deus é que Deus, o nosso Deus, é o Jeová Jirê, é aquele que tem misericórdia,
é aquele que nos ajuda nos nossos dramas, é aquele que tem cuidado de nós. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então é esse Deus provedor que socorre. Então qual é a primeira reflexão que eu quero fazer com você? Para a família nesse tempo, vencer desafios, precisa entender que a provisão de Deus está sempre presente. Esse texto mostra desde o início do texto, Deus manifestando sua provisão, como eu disse, através dos corvos. Depois Deus leva Elias para aquela cidade de Querite. Quando ali o rio seca, em Querite, ele vai para Sarepta, e Deus sempre providenciando algo. Quando ele chega ali, uma família passando necessidade, aquele servo de Deus é usado para abençoar essa família. A provisão de Deus estará sempre presente. Nunca esqueça isso. Agora, o que acontece, meus irmãos, é que muda o método. Isso é que nós precisamos entender. A provisão de Deus sempre estará presente na família, mas Deus nem sempre usa os mesmos métodos. Aqui, Deus traz uma pessoa, um mensageiro para socorrer aquela família, desconhecido, não tinha nada no currículo dele, veio de Tisbe, uma cidade desconhecida, não era uma estrela. E esse mundo em que nós estamos vivendo é um mundo que valoriza as estrelas. Mas o Deus eterno, o Deus provedor, estava por trás daquele servo simples. Estava nele e por trás dele para usá-lo. Deus provedor levanta um homem desconhecido de um lugar desconhecido para levar uma mensagem primeiramente ao rei. E agora usa aquele homem simples, desconhecido, para abençoar uma família. Nós somos muitas vezes tentados a limitar os métodos de Deus de acordo com a nossa razão, de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa prática eclesiástica, de acordo com a nossa religiosidade, de acordo com a nossa formação. Então nunca se esqueça de uma coisa: a provisão de Deus está sempre presente, mas é Ele quem define o método. É Ele quem define a maneira como vai prover as nossas necessidades, que elas podem variar, elas podem ser das mais variadas maneiras. O Deus provedor, Ele tem poder para nos socorrer, Ele tem poder para suprir nossas necessidades, Ele tem poder para cumprir as suas promessas, por mais terríveis e dolorosas que sejam as crises que nossas famílias enfrentam. Se lembram de Abraão, a caminho de Moriá, quando o filho dele chega para ele e diz assim: meu pai, já tem lenha, já tem cutelo, mas agora cadê o cordeiro? Quem vai ser sacrificado lá? Quem nós vamos sacrificar? Mal sabia ele que o pai já estava caminhando, seguindo a orientação de sacrificar o próprio filho. Mas qual foi a resposta? Meu filho, Deus proverá. E Deus então ali é o Deus provedor na vida daquela família também. E na hora que Abraão ia fazer o sacrifício, não faça isso. E Deus proveu então o cordeiro. É um Deus provedor. É o Deus que o supre operando milagres. Aqui nessa família ele operou milagres. E a maior maneira de Deus suprir o ser humano foi quando ele deu o seu filho. Para suprir a maior necessidade do homem. A necessidade de perdão dos seus pecados e de uma vida eterna com Deus. Deus supriu a humanidade com a vinda do seu filho ao mundo. Eu quero fazer uma outra reflexão nesse texto. É que vencemos desafios em família
quando nós temos humildade e coragem para encarar os fatos e admitir que precisamos de ajuda. Por que que muitas famílias se fecham para a provisão de Deus? Porque não tem humildade, não tem coragem de encarar os fatos tais quais eles são e ter humildade e admitir, precisamos de ajuda. Versículo 11 e 12 diz assim: enquanto ela ainda buscara água, ele gritou: por favor, traga um pedaço de pão, juro pelo nome do Senhor o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, um punhado de farinha, um jarro de azeite, uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Essa viúva, ela abre o coração e fala da sua real estado, da sua real necessidade. O que muitas vezes impede a família de experimentar a provisão de Deus é isso. É a falta de humildade para admitir as necessidades da família. A manifestação do poder de Deus na família requer honestidade com relação às suas necessidades. Há muitas famílias vivendo de aparência. Eu nunca vi um tempo com tanta gente vivendo de aparência. Conheci um casal que sempre vivia sorrindo. Qualquer reunião de oração, abria oportunidade para a oração, cada casal colocava a sua dificuldade, colocava as suas batalhas, e aquele casal sempre, não, nós só temos a agradecer. Está tudo muito bem, está tudo maravilhoso, nós só temos a agradecer. A vida nossa como casal está maravilhosa, está tudo bem. Depois de uns 6 ou 7 meses daquilo, estoura o divórcio daquele casal que estava vivendo de aparência já, estava vivendo uma vida superficial e enganosa há muito tempo. Não faça isso. Deus conta com servos humildes. Muitas famílias estão se arrastando pela vida por causa do poder esmagador do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Ao longo do meu ministério, eu vi muitas famílias serem destruídas exatamente por causa do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Então, o que esse texto nos ensina, além disso? Que precisamos ter humildade para encarar a realidade onde nos encontramos. Sem devaneios, sem mitos, sem fantasias. Encarar a verdade sobre nós mesmos e sobre a nossa realidade. Deus opera a partir da ótica e da órbita da verdade. Sem verdade não há restauração. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos que encontrar e encarar a nossa verdade, a nossa realidade, sem subterfúgios, sem distorções e sem mentiras. Sem fatos concretos a respeito da nossa realidade, sem o conhecimento real da extensão dos nossos problemas, sem o entendimento claro da profundidade da dor, sem ter um panorama explícito das dimensões da nossa dificuldade, fecharemos as portas para construir algo novo na nossa família, na nossa casa, no nosso lar. A viúva desse texto, ela encarou a realidade tal qual ela era. E a realidade, presta bem atenção no que eu vou te dizer, presta bem atenção. A realidade a seu respeito é o palco onde Deus quer usar o seu poder para colocar em ação um plano na sua família de restauração, de socorro, de cuidado que Ele tem preparado para vocês. Então, honestidade sobre você, honestidade sobre sua realidade, honestidade sobre a sua vida, honestidade sobre os seus problemas,
honestidade, que é o tipo de tratamento ao assunto família. Honestidade é a atitude mais correta, não para nos afastar de Deus, ao contrário, a honestidade nos arrasta para Deus. Ouviram bem? A honestidade não para nos afastar de Deus, a honestidade para nos arrastar para Deus. Terceira reflexão que eu quero fazer com você é que para superar desafios em família e experimentar a provisão de Deus requer passos de fé. Passos de fé. Que exemplo dessa mulher que deu alguns passos de fé. Elias, porém, disse, versículo 13, não tenha medo, vai para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e seu filho, pois assim o Deus de Israel está dizendo, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para aquela mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, o azeite na botija não secou, conforme a palavra de Deus proferida por Elias. Meus irmãos, que bênção. Meus irmãos, sem passos de fé não há vitória. Sem passos de fé não tem bênção. O primeiro grande passo de fé que aquela mulher teve que dar, primeiro grande passo de fé foi receber a palavra profética. Não rejeitar a palavra profética, porque a cultura religiosa dela era de Baal. O Deus que ela conhecia era Baal. E agora ela está conhecendo o verdadeiro Deus. E ela recebe essa palavra profética e ela não rejeita. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje essa palavra profética vem da palavra de Deus. Hoje essa palavra profética vem das mensagens que você ouve. Hoje essa palavra profética vem quando a Bíblia é lida na sua casa, quando você ouve as mensagens da palavra de Deus, quando o Espírito Santo fala a você através da sua palavra. Não rejeite a palavra profética. Muitos lares estão rejeitando a palavra de Deus. Não há mais lugar para a palavra de Deus. Isso é uma maneira de rejeitar a palavra profética. Essa mulher recebe a palavra de Elias como sendo a palavra do Senhor. Elias disse, não tenha medo, faça o que eu te disse. E ela então dá esse passo de fé. Então, meus irmãos, um segundo passo de fé. Então, o primeiro passo de fé, receber a palavra profética, não rejeitar a palavra profética. Levar essa palavra profética para dentro da sua casa. Deixar com que essa palavra profética possa ecoar na sua casa, na sua família. Segundo passo de fé é ver a sua família não exatamente como ela é, mas como ela poderá se tornar se for colocada nas mãos de Deus. Entenderam? Era isso que Elias foi usado por Deus para falar para ela. Olha, eu quero que a senhora veja essa sua família hoje, não com essa escassez que está aí, mas eu quero que você, pela fé, enxergue a fartura que vem. Deus quer trazer fartura para essa família. Meus irmãos, eu sempre gosto de repetir uma frase que eu não sei quem é o autor, mas eu repito muito, eu digo assim, não há casamento tão bom que não possa ser melhorado, e não há casamento tão ruim que não possa ser consertado. Eu também quero aplicar a família. Não há família tão boa que não possa ser melhorada, e não há família tão ruim que não possa ser transformada pelo poder de Deus. O passo de fé daquela mulher é enxergar a família dela, não do jeito que estava, mas como poderia ser nas mãos de Deus. Eu queria dizer uma coisa para você que me ouve agora. Se você olhar para a sua família hoje, quando você olha para a sua família hoje, se você está vendo escassez,
escassez de amor, escassez de paz, escassez de alegria, escassez de esperança, escassez de fé. Saiba que Deus vê muito além do que você está vendo. Deus vê a sua família como um lugar da manifestação do poder dele. Deus vê a sua família como um lugar de milagres. Deus vê a sua família como um lugar de transformação de vidas. Deus vê a sua família como um lugar de paz, de amor, como um lugar repleto da manifestação da sua graça e do seu poder. Coisas extraordinárias acontecem com uma família, quando essa família dá o passo de fé, de deixarem se colocar, ou se colocarem nas mãos de Deus. Isso começa sempre por você que está me ouvindo. Você não precisa esperar sua mulher, você não precisa esperar seu marido, você não precisa esperar seu pai, você não precisa esperar sua mãe. Comece por você, coloque sua vida nas mãos de Deus. Dê esse passo de fé, comece a olhar a sua família, não como ela é, mas como ela poderá se tornar nas mãos de Deus. Mas comece por você, coloque-se nas mãos de Deus. Se você também quer ver sua família nas mãos de Deus. Né? Outro passo de fé, dar mais valor a Deus do que aos seus problemas. Ah, pastor, mas eu estou cansado de ouvir isso, mas nós pastores também estamos cansados de falar isso, mas temos que falar porque a maioria não nos ouve. Não nos ouve. Há pessoas que ficam tão agarradas aos seus problemas, tão apegadas aos seus problemas, que esquecem de Deus. O abandonam. Não dê mais valor à pandemia do que a Deus. Não dê mais valor ao coronavírus do que a Deus. Não dê mais valor à situação difícil que estamos enfrentando do que a Deus. Dê um passo de fé. Busque a Deus nesse momento. Busque ao Senhor. E junto com esse passo de fé, vem o outro passo, que é fixar-se nas promessas de Deus do que nas suas necessidades. Esse foi um desafio tremendo para aquela mulher. Elias está desafiando. Deus usa Elias para desafiar aquela mulher, para dar um passo assim, ou você se fixa agora nas promessas que Deus está fazendo a você de fartura, você se fixar nessa promessa do que nos problemas que você tem. Porque se você se fixar nos problemas, Deus não vai trazer fartura para você. Então, muitas vezes, a gente fecha as portas para Deus assim. É porque nós estamos demasiadamente fixados nos nossos problemas. Então, essa mulher, ela dá um passo de fé. Ela obedeceu imediatamente e confiadamente. É isso que você precisa fazer agora. Obedecer imediatamente. Ela obedeceu imediatamente a palavra que Elias trouxe para ela. Vinda de Deus através de Elias. Ela obedeceu imediatamente e confiadamente. É isso, meu irmão, minha irmã. É obedecer imediatamente e obedecer confiadamente. Dê um passo de fé. Eu quero encerrar a minha palavra nesse momento, fazendo mais uma reflexão com você. Que quando nós usufruímos da providência de Deus, quando nós permitimos, meus irmãos, quando nós, melhor dizendo, não limitamos Deus aos nossos métodos, quando nós não limitamos Deus à nossa capacidade, quando nós não limitamos Deus às nossas percepções, quando não limitamos Deus à nossa cultura, mas quando nós, de fato, nos submetemos aos métodos de Deus, ao plano de Deus, e quando nós abrimos o coração para Deus, quando nós não fugimos da realidade,
Mas quando nós então, sem subterfúgios, sem máscara, sem mentira, sem ilusão, abrimos o coração para Deus, colocamos diante dele a nossa realidade, e quando nós damos passos de fé, isso não quer dizer que as dificuldades sumirão, mas isso quer dizer que teremos grandes experiências com Deus. Depois que essa mulher dá todos esses passos de fé, depois que ela tem essa experiência tão grande com o Senhor, o que acontece? Agora acabaram os problemas dessa família. Agora está tudo bem, agora tem fartura nessa família. Não, irmão, sabe o que acontece? O filho dela morre. O filho dela morre. Sabe então o que acontece? Olha o que diz o texto. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando, finalmente parou de respirar. A mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o filho, respondeu Elias. Aí Elias o que faz? Pega o menino, vai para o andar de cima, e ali então Elias clama ao Senhor sobre o menino, ora ao Senhor, o menino ressuscita, e Elias então no versículo 23, Elias levou o menino para baixo, entregou a sua mãe e disse: veja, o teu filho está vivo. Então a mulher disse: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Meus irmãos, estava aqui agora, como eu falei para vocês, uma mulher que depois que experimentou tudo isso na sua família, que deu passos de fé, e agora quando pensou que tudo ia caminhar mil maravilhas, vem mais um problema. Mas ela continuou, num momento titubeou, porque era ser humano, reclamou do profeta, foi ingrata com o profeta, coisas da nossa humanidade, não é? Que nós todos temos tudo isso nas nossas famílias. Mas o que acontece, meus irmãos, é que naquele momento, ela tem uma experiência extraordinária. Ela vê o seu filho voltando à vida. Grandes experiências. Meus irmãos, quantas pessoas tiveram essa experiência de ver alguém ser ressuscitado? Além de Jesus na Bíblia, 3 no Velho Testamento, 5 no Novo. 8 só. Em todos os anos de Bíblia. Imagina isso. Essa mulher agora tem essa grande experiência. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ela era uma pessoa que pôde experimentar na família dela a providência de Deus. Se você permitir que Deus manifeste a sua providência na sua vida, na sua família, mesmo que venham as dificuldades, você vai experimentar, você vai vivenciar grandes experiências com Deus. Você verá coisas extraordinárias acontecerem na sua casa. Você verá coisas extraordinárias acontecerem na sua família. Então, neste momento, eu quero falar ao teu coração, dizendo para você, essa atividade da Igreja Batista de Cascadura, ela não é simplesmente, isso não está sendo colocado simplesmente para cumprir um calendário da igreja. Isso é Deus que colocou isso, para que você possa receber uma palavra profética. Talvez essa palavra profética esteja chegando para você num momento também assim, tal qual como chegou na casa dessa mulher. Um momento de escassez, um momento de dificuldade, um momento de batalha, um momento de sofrimento, talvez até um momento de dor. Mas é hoje que o Deus provedor está chegando até você. É esse Deus que está chegando para você, para dizer para você: olha, a minha providência é sempre presente, não se feche para mim. Não queira que eu seja adequado aos seus métodos,
mas se abra para Deus usar com você o método que Ele quiser. Mas uma coisa eu sei, agora o que Ele está usando para te atingir é essa palavra profética que está chegando até você. Não fuja da sua realidade. Encare realmente quem você é, onde você está, como seu casamento está, como sua família está, como seu relacionamento está, como seu relacionamento com os filhos está. Como anda a sua família? E abra o coração, como essa viúva abriu, abra o coração para Deus, fale com Deus: Deus, eu careço da tua provisão. Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha família. Deus, derrama bênção sobre a minha família. Deus, manifesta-te com a tua providência na minha família, no meu casamento, na minha história. Dê passos de fé. Dê passos de fé. Primeiro passo de fé: reconheça a soberania de Deus na sua vida. Reconheça que Deus é soberano e também é provedor. E se você ainda não fez de Deus o Senhor da sua vida, se você ainda não colocou Jesus Cristo como proeminente da sua vida, se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, faça isso hoje, faça isso agora. Arrependido de seus pecados, entregue sua vida pela fé em Jesus Cristo, que foi a maior providência de Deus para a humanidade. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele morreu ali para perdão dos nossos pecados, porque os nossos pecados nos separam eternamente de Deus. Quando Cristo pagou o preço dos nossos pecados, Ele possibilitou de novo a nossa união com Deus, para vivermos eternamente com Ele. Então essa é a maior providência de Deus. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso agora. Quem sabe nesse momento eu estou falando para um marido cuja mulher é uma serva de Deus, e um marido que há tanto tempo ouve a palavra do Evangelho. Nessa noite, receba essa provisão de Deus, de salvação na sua vida, de perdão. Talvez eu esteja falando para um filho que a mãe é serva de Deus, o pai é servo de Deus, e você ouve tanto a palavra do Evangelho. Hoje é o dia de você receber essa provisão de Deus para perdão dos seus pecados e te dar uma vida eterna com Ele. Talvez eu esteja falando para uma esposa que precisa entregar sua vida a Jesus. Nesse momento, faça isso. Dê passo de fé na sua vida, meu irmão, minha irmã. Dê passos de fé para que a providência de Deus seja real. Você que já é um servo de Deus, quem sabe que você que já entregou a sua vida a Cristo, está faltando dar passos de fé. Você precisa talvez dar o passo de fé hoje, de valorizar mais a Deus do que os seus problemas. Talvez o passo de fé é que você consiga enxergar a sua família não do jeito que ela está, mas do jeito que poderá se tornar. Mas nesse momento, Deus convida você a dar um passo de fé. Eu vou orar. E nessa oração, eu vou orar por você, vou orar por sua família. Mas nesse momento, se Deus está falando para você, permita que Deus se manifeste extraordinariamente em você, na sua família, e que a sua casa seja um lugar de milagres. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Senhor Deus, eu quero pedir por todas as famílias que estão nos assistindo agora. Pai, se tem alguém que está nos assistindo e que precisa da maior providência do Senhor para o ser humano, que é a providência de salvação, de perdão dos pecados. Senhor Deus, que seja esse momento um momento de salvação, de libertação do poder do pecado. E que muitas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo agora, entregue a sua vida a Jesus. Pai querido, eu quero te pedir por cada família, por cada pai, cada mãe, por cada filho que nos assiste neste momento. Ó Deus, atua em cada coração, fala a cada coração. E que esta noite seja uma noite em que muitas famílias sejam restauradas, muitos casamentos sejam reconstruídos, que muitas famílias estejam agora dando um passo de fé para experimentarem a
providência do Senhor, o amor do Senhor, a graça do Senhor e o poder do Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. E aí, irmãos, que excelente reflexão. Falou de milagre, falou de voz profética, falou de fé, que é possível, diante de cenários difíceis que possamos viver, confiarmos na palavra de Deus. Naquele contexto, a palavra de Deus saía da boca do profeta Elias. Nos dias de hoje, temos a palavra de Deus à nossa disposição e também temos profetas modernos, atuais, contemporâneos, que fazem com que essas palavras sejam ecoadas e continue desafiando as pessoas pela fé. Então, coloque isso no seu coração e, junto com o que o pastor Moncalvo falou sobre exemplo, respeitar os filhos, junto com o que o pastor João Luiz falou sobre coerência, sobre amor e decisões, eu e você fomos convidados pelo Senhor a refletirmos sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, independente da pandemia. São ensinamentos e princípios que servem para sempre enquanto nós vivermos aqui na terra. Fomos abençoados nesses dias também por irmãos da área de música que foram convidados pela Rose, que vieram de longe e de perto. Então a gente foi abençoado pelos irmãos da PIB de Goiânia, não é isso? Da PIB de Vila Valqueire e da PIB da Penha. E a Raquel hoje nos abençoou muito. E aqui fica um abraço e a gratidão a todos que aceitaram esse convite para estarem conosco nesse tempo. Queridos, vamos chegando ao final. Alegres no cumprimento da missão, sempre na certeza de que a palavra de Deus nunca volta vazia. No dia de hoje, que terminamos mais um mês, dia 31 de maio, o mês da família, nós também terminamos um mês com uma marca muito triste de mortes no Brasil, de 30 mil pessoas. 30 mil famílias que estão sem os seus amados. Perderam pai, mãe, filho, neto, sobrinho, irmão. Foram homens e mulheres com muitas histórias, profissionais, que lutaram da melhor forma possível contra o coronavírus. Sabemos que alguns morreram por negligência, porque acharam que o vírus não era tão letal assim. Outros talvez morreram por ignorância, por não ter ainda tanto conhecimento. Outros morreram pelo descaso também e o despreparo da saúde pública do nosso país, que já é ruim, e a gente tinha certeza de que diante disso nós viveríamos muitas lutas. E infelizmente todos os dias a gente vê que, apesar dos profissionais da saúde, e eu quero honrar aqui médicos, enfermeiros e todos que atuam nesse ambiente, fizeram de tudo, mas ainda temos uma classe política medíocre que tem muito que aprender a cuidar do povo. Teve gente que morreu também, creio eu, como efeito colateral do Covid-19, diante do ambiente e tudo que está acontecendo. Só essa semana perdemos 2 amigos que tiveram infartos fulminantes. Foram socorridos, mas não resistiram. Um de 40 e poucos anos e o outro de 60 e poucos anos. Tudo isso que está acontecendo à nossa volta tem nos afetado. Considerando o bairro de Cascadura, da qual nós moramos, trabalhamos, conhecemos ou passamos por lá, sabemos que aquele bairro tem 30 mil habitantes. Imagine, nesse momento, diante do cenário que estamos vivendo, se o bairro de Cascadura simplesmente desaparecesse. As escolas todas vazias, as unidades de saúde, os projetos sociais, o comércio, as empresas que tem lá, todas as residências e também as igrejas. Essa é a realidade que vivemos no nosso país hoje e estamos vivendo com esperança, mas sabendo que muitas outras pessoas, infelizmente, irão morrer. Então,
a gente quer deixar aqui uma homenagem carinhosa para todas as famílias do Brasil, que não mais serão as mesmas diante desse cenário, mas continuarão vivendo com esperança. Que esse tempo para todos nós seja um tempo de muita reflexão. Como tenho falado, estarmos conectados com Deus cada vez mais, conectados com as pessoas que estão à nossa volta, investindo em vidas, cuidando da saúde e olhando para frente. Conectados com o Senhor Jesus, que é aquele que nos deu a sua salvação, que nos deu a esperança de eternidade. Temos visto, queridos, que o Covid-19, ele não tem preconceito algum. Essa pandemia tem nos colocado no mesmo patamar. Todos nós morremos. Todos nós somos frágeis. O coronavírus falou todas as línguas, em todos os continentes, em todas as etnias, em todas as classes sociais, em todas as ideologias, em todos os credos, em todas as filosofias. O que você está aprendendo neste tempo? Então, terminamos agora, você vai ouvir uma música muito gostosa e você vai ver fotos das famílias da nossa igreja. Durante esse mês, nós desafiamos todos a mandarem suas fotos para que a gente pudesse finalizar com alegria. Nesse mês também, ligamos para todos os membros da igreja, Juventude abraçou o telefonar para um monte de idosos, Ministério Diaconal trabalhando no Ministério de Misericórdia, abençoamos muitas pessoas com cestas básicas, máscaras e outras necessidades, Ministério de Família, irmãos fazendo lives com os casais também, pastor de juventude Alex também com lives com os adolescentes, lives com os nossos jovens, e todos nós nos falando, orando uns pelos outros, pedindo graça. Que o bom Deus que cuida da gente nos abençoe nessa nova semana, que ela seja sempre conectada com o Senhor e conectada com todos aqueles que Ele colocar na sua vida, na sua história. Foi um prazer, foi uma alegria e esperamos que no próximo ano possamos realizar esse congresso lá no nosso cantinho gostoso de Cascadura, com todas as nossas famílias, amigos e irmãos. Deus é bom todo o tempo e faz com que eu e você acreditemos e tenhamos esperança de vivermos dias melhores. Que o bom Deus te conduza e até a próxima, se Ele permitir. Fique na paz. Acima de todas as coisas, um sonho sonhado por Deus, oásis de toda a vida, família, lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor, ali sua graça é bendita, família. O conselho de um pai vale mais do que muitas riquezas. Um abraço entre irmãos despedaça os portais do inferno. O retorno de um filho é um banquete de paz e alegria. Quanta vida se esconde por trás de um sorriso materno. As coisas, feliz de quem cuida dos seus dias serão de alegria, família, lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor, ali sua graça é bendita, acima de todas as coisas, família, oásis de toda a vida.
família.